Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos criar uma aplicação de linha de comando com a linguagem Rust. Então, se você tem curiosidade e quer aprender um pouco mais, fica aqui neste vídeo. Bem pessoal, para começarmos aqui, vamos fazer o planejamento desse aplicativo, né? Então, primeiramente, aplicativo de linha de comando. Qual é o primeiro ponto? Primeiro que eu vou utilizar a plataforma Windows, tá? Então, esse ponto é importante porque, por se tratar de um aplicativo para pegar informações do sistema operacional, então cada sistema operacional ele vai ter uma forma diferente de expor essas informações. Então, no caso do Windows, né, eu já sei previamente que o Windows utiliza um utilitário, né, que expõe essas informações. Se fosse Linux, já teria outro sistema. Baseado nisso, o próximo ponto é quais as informações que eu preciso obter. Então, eu vou colocar aqui algumas informações iniciais e dependendo de como acontecer na hora de coletar esses dados, né, eu vou tomar uma decisão, né, de acordo com as informações. Mas vamos colocar aqui tipo do processador, tá? Então, nós vamos começar com essas informações. Qual vai ser a ideia? Então, eu vou ter um aplicativo de linha de comando, no qual eu vou poder chamar ele, né? E colocar alguns parâmetros. E esses parâmetros vão ser listados, né? Vão ser printados na tela, né? E de acordo com os parâmetros, né? As informações de acordo com o parâmetro. Então, por exemplo, a gente pode se basear, né, das informações aqui, digamos, do sistema, né? Então, eu posso analisar aqui o tipo do processador e eu posso informar, né, no meu aplicativo. Outra coisa também importante, né, é com a evolução dos dados, eu posso colocar também alguns tipos de parâmetros, né? Então, digamos que se eu colocar aqui, né, parâmetros, eu posso escolher quais parâmetros, né? Então, sei lá, menos processo, né? E aí eu posso fazer a escolha das informações de acordo com o parâmetro indicado, ok? Assim, não tem muito problema, tendo em vista que a minha preocupação aqui nesse aplicativo é explorar no Rust, né, como é que eu posso fazer essa coleta de dados utilizando o Rust, né? Então, como a gente está dentro do Windows, como a gente está utilizando uma linguagem diferente, né? Então, existem algumas características particulares de gerenciamento de memória que a gente pode enfrentar. Então, primeiro, nós vamos começar com esse primeiro passo e aí, dependendo de como as coisas evoluem, a gente pode mudar a abordagem, ok? Então, bora lá para o segundo passo. Bem, vamos começar aqui criando um projeto, né? Então, vamos chamar o cargo init e vamos chamar de Rust Monitor, ok? Então, vamos batizar aqui o nosso projeto de Rust Monitor e vamos criar aqui o princípio, né, da aplicação. Então vamos entrar aqui. Uma vez dentro aqui da aplicação, né, nós podemos criar. Inicialmente nós vamos colocar aqui simplesmente Rust Monitor.
Isso. Agora, o próximo passo, né, nós vamos dar uma analisada. Eu já fiz aqui uma pesquisa, né, sobre como acessar alguns dados do sistema operacional, né, baseado nos crates do Rust. E nós vamos utilizar essa lib, né, que é o WMI, né? Então, que é o Windows Management Instrumentation, que permite que você colete essas informações, né, como eu havia falado, as informações do sistema operacional por meio dessa interface, e aí ela seja manipulável, né, dentro do Rust, ok? Eu vou copiar aqui, né, todo esse primeiro código. Esse primeiro exemplo aqui, ele me oferece, né, a possibilidade de coletar isso, né, e printar o conteúdo aqui na linha de comando, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha para ver como é que esse código funciona, se tem alguma particularidade, instalar e configurar. No caso aqui, eu vou configurar o Toml, né? No caso aqui é uma dependência. Então essa dependência ele aponta para o WMI e a versão que é a 0.13, ok? Pronto, feito isso, né? Vamos restabelecer aqui o println e vamos compilar para ver se tá tudo ok. Então aqui ele deu um erro, vamos observar quais são esses erros. Aqui ele está apontando para mim que tem um import, o CERD, que não está sendo resolvido. Bem, pessoal, depois aqui de verificar o erro, né, estava faltando fazer um include aqui na dependência do CERD. Então, funcionou, tá? É possível aqui recolher algumas informações do sistema operacional e, nesse caso, eu vou precisar ajustar, né, essa carry aqui, tá? Tendo em vista que, no caso do WMI, do Windows, né, o WMI, eu preciso fazer uma requisição, né, semelhante a uma requisição SQL, no qual eu vou pedir as informações de processador, ok? E para a gente entender aqui o que está acontecendo nesse código, né? Primeiramente nós temos que entender como é que o sistema operacional ele faz para coletar essas informações, né? Então, primeiro, como eu já falei, né, que nós estamos utilizando o Windows, para que o sistema operacional ele coleta as informações, né, de hardware, nós precisamos ter uma interface. Então, essa interface no Windows é chamada de WMI, que é o Windows Management Instrumentation. Então, essa interface, né, ela vai fazer com que haja a comunicação entre os dados de baixo nível do computador com o sistema operacional. Então, nesse caso, não é, nós precisamos de dois objetos, né, dentro do sistema, dentro do aplicativo Rust, que é um COM, né, um objeto COM, que ele vai ser utilizado como base, né, para comunicar, para abrir essa comunicação, e eu vou ter também o objeto WMI, tá bom? Então, esse objeto COM, né, ele é passado como parâmetro na instanciação do objeto WMI Connection, ok? Então, esses dois objetos eles são essenciais. Bem, feito isso, nós vamos ter que fazer uma requisição, né, uma query. Então, o WMI ele trabalha através de requisições semelhante aos do SQL, né? Então, nesse caso aqui, eu utilizo a função raw query, ok? Então, quando eu passo essa informação para a conexão WMI, ele vai retornar para mim um conjunto de objetos preenchidos de acordo com a requisição que foi feita, ok? Nesse caso aqui, eu estou utilizando um select, né, asterisco from Win32 Operating System.
Então, basicamente aqui ele está fazendo requisição para aquela tabela, né, que está preenchida pelo sistema operacional, e ele vai me retornar os objetos e os seus respectivos valores, ok? Nesse caso aqui, eu estou utilizando um vetor, né, de um hash map string e variantes, ok? Lembrando que esse variante é uma estrutura própria, né, do sistema operacional do Windows, no qual armazena, né, justamente valores preenchidos com os parâmetros e valores, ok? Feito isso, nós vamos iterar, né, sobre cada um dos elementos de resultados, né, results, e printar o conteúdo dele. Nesse caso aqui está como modo debug, ok? Logo mais aqui embaixo, além de printar, né, o aplicativo também ele está fazendo um preenchimento dessa struct, porque esse objeto, nessa tabela, ela possui os seus campos e os seus tipos e valores, não é? Nesse caso aqui, o primeiro é o caption, que é do tipo string, o segundo é o name, que é do tipo string, current time zone, que aqui é um inteiro de 16 bits, né? Debug, que é bool, encryption level, que é o U32, e o foreground application boost, o 8, unsigned 8 bits. E por último, nós temos Last Boot Up Time, né, que ele é do tipo WMI Date Time, ok? Então, ele preenche essa estrutura, né, para poder operar com ela, né, já com os valores preenchidos, porque nessa requisição aqui, né, você conhecendo essa struct, você já preenche os seus valores e assim já tem eles padronizados dentro da estrutura de dados, ok? Então é isso, pessoal. Então vamos agora para a segunda parte, que é como recuperar os dados corretos, né, de processador. Então eu vou dar uma olhada aqui qual é a requisição e aí eu coloco novamente aqui no código. Bem, pessoal, dando uma olhada aqui na documentação da Microsoft, é possível perceber que existe uma classe do WMI do Windows que é chamada de Win32 Processor Class. E essa classe ela possui um conjunto de informações particulares do processador, como por exemplo, eu tenho aqui o clock do processador, eu tenho também o número de cores do processador, eu tenho se é um processador Intel, se é um processador AMD. E aí, com essas informações, né, fazendo a requisição para essa classe, que é o Win32 Processor, eu consigo obter essas informações. E passando aqui para o código, né, eu já fiz aqui uma modificação e eu substituí a classe anterior e coloquei o Win32 Processor. Ok? Então, vamos executar aqui e vamos ver o conteúdo. Ele está fazendo a requisição, né? Então, aqui a gente pode perceber que existem várias informações, né, dentro da estrutura de dados, no qual a gente pode ver aqui, por exemplo, né, a string do processador. Então, a string do processador é onde tem uma boa parte da informação, né, do processador, pois ele fala sobre a versão, sobre o fabricante, né, o modelo e também a frequência básica do processador. Então, essa informação aqui já está suficiente, né, para a gente fazer ah, esse monitoramento da informação do processador, bastando apenas fazer uma organização na hora do print. Então, pessoal, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou colocar aqui como é que a gente pode fazer o tratamento desses dados, né? Por enquanto aqui o dado ele está bem bruto, né? Mas nos próximos vídeos eu vou refinando essa minha aplicação de linha de comando, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais.